Olá, nós queremos hoje estar com vocês aqui no Viva Bem, falando do tema que ocupou toda esta semana em rádio, TV, jornal, o coronavírus. Por isso eu tenho chamado essa semana que passou de Semana do Coronavírus. Mas nós queremos tratar esse tema de um modo diferente. Nós vamos ouvir pessoas de diferentes áreas que vão também nos trazer sua opinião e alguns conselhos. Então é muito importante que você saiba que, apesar de tudo que estamos vivenciando, das dificuldades que envolvem decisões que têm sido tomadas, principalmente nesta semana que passou, tudo, começando com a prevenção, mas também para evitar que se tenha, de fato, uma situação da qual não se consiga mais ter retorno, nós também queremos fazer parte daqueles que engrossam esta fila de pessoas que dão a sua opinião, que falam a respeito e querem o melhor. Estamos iniciando mais um Viva Bem e hoje queremos falar sobre o coronavírus. Você diz, mas a gente já ouviu tanta coisa durante a semana, eu sei disso, eu também, mas nós queremos aqui falar sobre esta semana que passou. Os números de ontem são alarmantes. O dia 21 de março registra, segundo a agência France Press, com base em fontes oficiais, o número de 11.401 mortes em todo o mundo, desde que apareceu o coronavírus em dezembro. E isto significa que mais de 271 mil casos de contágio foram registrados em 164 países ou territórios. O maior número dos casos e mortes está na Europa e o vírus alcançou todos os continentes e a Oceania. Por isso, ao chamar esta semana de Semana do Coronavírus, eu quero lembrar algumas coisas que passaram com vocês, para que elas não fiquem simplesmente no passado, na notícia, na informação, mas aprendamos delas. Por exemplo, a situação que passamos e estamos passando nos obriga a ouvir repetidas e desencontradas, inclusive muitas vezes, informações através dos meios de comunicação. Nós tivemos que aprender a diferença entre epidemia e pandemia, só para citar um exemplo. Municípios, estados, governos federais tiveram que tomar decisões fortes, drásticas, através de decretos, algumas inclusive mal vistas pela população no início. Países fecharam fronteiras, cidades brasileiras fecharam fronteiras, entradas das cidades com barricadas controladas por guardas municipais, o litoral brasileiro proibindo pessoas de chegarem até as praias, porque o pessoal tem que saber que não é momento para essas coisas. É isto que é importante, parece que demorou um pouco de todo mundo se aperceber, inclusive alguns acho que ainda não se aperceberam disto. É o chamado isolamento social. Em resumo, ficar em casa, evitar contato. E empresas têm, inclusive, feito isto, passando a trabalhar de forma diferente, especialmente com home office. Meu caso também, hoje aqui que estamos com vocês fazendo este Viva Bem, podem observar que a gente está com um equipamento que normalmente não tenho usado, mas a gente se obriga pela questão de isolamento social, de não envolver outras pessoas, e cada um dos que vai falar hoje no programa, que também depois de mim, o fez dessa maneira, individual. É importante que nesse isolamento social não é apenas uma questão preventiva, que foi adotada com o fechamento de escolas, shoppings, restaurantes, que se evitem encontros comunitários, inclusive cultos e missas, que se evite, aliás, com proibição, inclusive agora de pessoas estarem visitando os seus idosos que estão em centros geriátricos, pastores e padres acima de 60 anos não podem entrar para visitas hospitalares. Tudo é uma questão importante de prevenção, mas que é um pouco estranho para a nossa maneira de viver. E aí entrou de maneira muito firme a internet, e ainda bem que nós a temos. Até o caso aqui nós, no Viva Bem, conversando hoje com vocês. A internet passou a suprir um espaço muito importante. Nunca as pessoas comunicaram tanto, falaram tanto, mas infelizmente também com isso
pessoas simplesmente repicam, sabe? Recebe, passa adiante, não olha, não ouve e passa 2, 3 vezes, às vezes para a mesma pessoa, e isto às vezes chateia alguns, não é a melhor maneira de se usar. Outra é a questão das fake news, onde simplesmente sem averiguar a fonte as pessoas vão passando isto adiante. E ainda tem toda a questão também do momento emocional e espiritual que a gente vive, por exemplo, tem entrado situações de crendice, onde alguns têm falado de expulsar o demônio, chamado coronavírus, fala-se de vacinação espiritual por mediunidade, simpatias, correntes que não podem ser interrompidas com o risco de não alcançar o propósito de cura e bênção, e tudo isso num país como o nosso, né? O Brasil é cheio de crendices, a gente tem que saber passar um filtro. E tudo isso nos pegou de surpresa. Então hoje no Viva Bem, nós queremos ajudar vocês não apenas nesta pequena rebuscada que a gente fez dos principais acontecimentos da semana, mas através das pessoas que vão me seguir aqui, começando com Shane Eblin, que vai nos falar sobre imunidade. Olá pessoal, eu vim aqui hoje para a gente falar um pouco sobre essa pandemia mundial que está acontecendo do coronavírus. Não vou falar sobre ele porque já tem muita informação e muita desinformação na internet. Também não vou falar sobre o básico de usar máscara, evitar contato, lavar muito bem as mãos, usar álcool gel. Álcool gel inclusive andou sumindo das prateleiras. Sugiro no lugar dele então que se use vinagre ou água com sabão mesmo. Mas tudo isso é para evitar o contato com o vírus. Mas algumas atividades, alguns locais, é quase inevitável que a gente vá ter algum dia o contato com esse vírus. Então, o que a gente pode fazer para se defender dele? É aumentar a nossa imunidade. Cada um é responsável pela sua própria imunidade. Eu anotei aqui algumas coisas para passar para vocês e eu vou passar de forma rápida para o vídeo não ficar muito comprido. Quem tiver mais interesse e curiosidade, joga no Google, vocês vão descobrir muita coisa. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele é físico, mental e espiritual. A parte espiritual, muitos médicos já estão admitindo o poder da oração, da fé e da esperança na recuperação de doentes. Na parte mental, essa preocupação, esse medo, essa angústia, todo esse clima de estresse que nós estamos passando e a gente já passa na vida particular, isso daí secreta alguns hormônios ruins no nosso cérebro. Se ao invés disso nós conseguirmos substituir por otimismo, esperança, positividade em geral, nós vamos secretar hormônios bons no nosso cérebro. A parte física é a parte básica. O que evitar? Cigarro, álcool, drogas, alimentos pesados que sobrecarreguem o nosso sistema. Basicamente alimentos processados, industrializados, refinados, artificiais. Existe um movimento muito forte no mundo que é o do descascar ao invés de desempacotar. Isso daí já consegue balizar o nosso pensamento em relação à alimentação. Pouca gente fala sobre a radiação, ela atrapalha muito a gente, a nossa vida. Nós temos celular, Wi-Fi, micro-ondas, televisão, altas tensões. Nós temos excesso de eletrônicos na nossa vida, tudo isso emite radiação e muitos deles, como é o caso das televisões, dos tablets, dos celulares, eles emitem a luz azul, que atrapalha muito o nosso sono e isso faz baixar drasticamente a nossa imunidade. Já existem óculos com filtro azul que protege a gente desses raios azuis aí. É uma medida interessante. Mas que tal nesse momento de clausura que a gente está tendo, experimentar ler um livro e evitar de levar eletrônicos principalmente para o nosso quarto. E a respeito de alimentos, a gente deve consumir em primeiro lugar muita água, 30 ml por quilo da pessoa. Então uma pessoa de 70 quilos, 3 vezes 7, 21, em torno de 2 litros e 100, 2 litros de água por dia. Água alcalina, hidrogenada, com limão, independente disso, é importante que ela seja livre de cloro e de flúor. A água que eu uso aqui em casa, ela é de poço artesiano e eu passo no filtro de barro e depois no hidrogenador, é uma água hidrogenada
que eles chamam de água hexagonal. É uma água que entra, ela é mais leve, ela entra mais profundamente nas nossas células. E muito importante também é o ar associado a exercícios. Agora, com esse período de clausura, menos carros circulando nas ruas, o nosso ar já está mais limpo, um pouco mais limpo. Associando isso a exercícios, principalmente os calistênicos que dá para fazer em casa, joguem no Google exercícios que a gente faz com o peso do nosso próprio corpo. Isso fortalece o nosso sistema respiratório, ele hiperoxigena as nossas células, ou seja, além de tudo, essa associação de ar, exercício e água aumenta a nossa imunidade e promove um detox do nosso organismo. Isso é bem interessante. A vitamina C também a gente não deve esquecer, que são frutas da estação. Aqui em casa nós já estamos colhendo limão, laranja, ainda tem acerola. A natureza sabe o que a gente precisa. Só não vamos esquecer que a vitamina C ela é fotossensível e volátil. Então no momento que a gente abre a fruta, ela deve ser consumida logo. Também tem a vitamina, que no caso é o hormônio D, é o sol. Pô, vamos pegar sol, a temperatura está agradável, nós temos bastante insolação. Vamos aproveitar esse momento em casa mesmo, não vamos para a rua, mas em casa mesmo, vamos procurar pegar sol. Só que esse hormônio D, a gente não pode esquecer que ele é lipossolúvel, ele é solúvel em gordura, então nós temos que ter no nosso corpo também gorduras boas. Sugiro fortemente o consumo de oleaginosas, que são castanhas, amêndoas, nozes. O básico também que às vezes a gente faz que esquece é frutas, verduras, legumes, vegetais, crucíferas, que é brócolis, couve-flor, cebola, alho, cravo, a clorela, que ela tem muito mais proteínas do que a carne e ela quela as toxinas e metais pesados, então ela, além de desintoxicar a gente, também ela aumenta bastante a imunidade. Ela é um alimento excelente, é um super alimento excelente. Vamos consumir também vinagre de maçã orgânico, óleo de coco, mel, própolis, semente de abóbora, melancia. Tudo isso são alimentos que não são caros, muitas coisas nós conseguimos ter na nossa mesa sem pesar no nosso orçamento. Tem também as ervas que a gente pode consumir na forma de chás. Ervas muito boas são a flor da calêndula, dente de leão, tansagem, graviola, ipê roxo, espinheira santa, chá de bugre, nogueira pecã, salsa parrilha, quina. E procurem no Google, vocês vão achar um mundo a respeito da imunidade, porque essas ervas são fantásticas. Mas uma coisa que eu vejo pouca gente comentar e que eu sugiro fortemente é, com bastante frequência, vão assoar o nariz e lavar ele com água. Quem tiver um aparelho ozonizador de água, um gerador de ozônio, eu faço em casa e pode fazer na sua casa também, é ozonizar a água com umas 2 colheres de óleo de coco. Essa água ozonizada, o ozônio, ele elimina muitos micro-organismos que podem estar no nosso rosto e na nossa mão, que podem nos fazer mal, e o óleo de coco já hidrata, então ele é duplamente benéfico. Então, gente, assim, ó, para uma boa imunidade é importante uma boa nutrição, exercícios, água, ar, luz do sol, um equilíbrio entre o trabalho e o descanso e também um equilíbrio interno. Positividade, confiança, otimismo, tudo isso. Eu garanto que em pouco tempo a imunidade de todos vai subir. Nós não precisamos dela simplesmente agora para o coronavírus. Daqui a pouco já está entrando inverno, nós vamos precisar para gripe normal também. Então é isso, galera. Eu sugiro que vocês estudem isso daí. Agora todos vão ter tempo. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Aliás, um abraço não, cotovelinho. Na sequência do Viva Bem de hoje, nós queremos ouvir um depoimento de alguém que está diretamente envolvido com toda esta situação do coronavírus. Obviamente, eu estou falando de um médico. O Dr. Henrique Bonaldi, eu acabei recebendo o seu vídeo por pessoas amigas através do WhatsApp. E de tantas coisas que a gente acabou recebendo durante a semana, eu creio que o seu depoimento é extremamente equilibrado, prático, e por isso nós queremos lhe dar toda a nossa atenção.
Meu nome é Henrique, sou médico em Vitória, no Espírito Santo. Queria pedir a gentileza de vocês passarem adiante esse vídeo e todos os outros contando informações técnicas e responsáveis, porque eu acredito que só tem um jeito da gente sair desse limbo do coronavírus, é via educação. Bom, é matemático. Eu queria dar 2 panoramas matemáticos e a gente vai fazer uma soma desses 2 panoramas para vocês entenderem o que está acontecendo. A doença, nos casos graves, evolui para um negócio chamado de insuficiência respiratória aguda. O que é isso? Seu pulmão para de funcionar e eu, como agente de saúde, coloco um tubo dentro da sua garganta e coloco esse tubo acoplado num aparelho chamado respirador. Esse aparelho, chamado ventilador mecânico, respira para você. Fechou? Quando o doente fica grave no coronavírus, não tem o que eu fazer, a não ser colocar você nesse respirador e esperar de 15 a 21 dias para conseguir tirar você. Essa é a média de intubação hoje na Europa, fechado? Na outra mão está uma outra conta de matemática. Os doentes ficam graves na mesma proporção que existe doente. Então não tem como eu ter 2 doentes e 25 graves, isso não vai existir. Vai existir muito doente, muito doente, muito doente, e a quantidade de doente grave que vai precisar do tal ventilador mecânico é proporcional. Quanto mais doente eu tiver, mais doente grave eu tenho. Fechou? Se eu unir essas 2 contas de matemática, isso é muito preocupante. Por quê? Porque eu tenho no país X aparelhos de ventilador mecânico. Eu tenho um tanto em Vitória, um tanto em Vila Velha, um tanto em São Paulo, um tanto em Bom Jesus, um tanto em Belo Horizonte. E eu vou ter, se eu não tiver controle da doença, 2x, 3x, 8x de doente grave. Meu amigo, se eu tenho 10 aparelhos e 40 doente grave, eu sinto te dizer, tem 30 que vai morrer. Porque na doença, ela cursa com a necessidade do respirador mecânico. E é 1 para cada doente. A princípio é 1 para cada doente. Como é que eu vou fazer? Então, só tem uma única coisa a ser feita. Isolamento social. Não tem o que fazer. Meu amigo, não é para ir na igreja, não é para ir no bar, não é para ir na academia, não é para ir no clube, não é para ir para a escola, não é para jogar sua pelada, não é para ir dar volta no shopping, não é para ir para a praia e também não é para ir trabalhar, se você pode não trabalhar. Aqui entram 2 aspectos importantes. Quem pode ficar em casa, faça esse favor a quem infelizmente não pode ficar em casa. Diminua a quantidade de gente na rua, porque diminuindo a quantidade de gente na rua, você diminui a quantidade de gente doente. Se você diminui a quantidade de gente doente, você diminui a quantidade de gente doente grave. Se isso acontece, a quantidade de ventilador vai ser suficiente e não vai morrer gente por falta de assistência, que é o que hoje acontece na Itália. Se você tem que trabalhar, necessariamente, 1 metro, 1,5 metro de distância das pessoas, da sua frente. Use para abrir porta, apertar coisa de elevador, encostar nas coisas do ônibus, a sua mão não dominante. E não coloque, depois de encostar em absolutamente nada, a mão no rosto. Porque se você tiver o vírus na mão e ele encostar na sua mucosa de boca, nariz ou olho, necessariamente você está doente a partir daquele momento. Presta atenção, a doença fica 2 semanas sem dar sintoma nenhum. Aquele cara do seu lado que aparece absolutamente saudável, ele já pode estar eliminando o vírus. Então não tem como, para quem sai na rua, não tem como você saber se você pode ou não pode encostar no sujeito, encostar na maçaneta que ele pôs a mão, encostar num produto de prateleira que ele pôs na mão. Então qual que é o ideal? Lave a mão depois de todo o contato da sua mão com qualquer superfície. Fechado? E na última parte do Viva Bem de hoje, quando estamos falando sobre essa semana coronavírus, nós nos perguntamos sobre as nossas emoções. Com certeza tudo isso mexe muito com a gente. E para isto, nós vamos ouvir um depoimento do psicólogo Vilney Roberto Varzim, que é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ele fala como nessas situações de ansiedade, e principalmente essa de isolamento social que nós vivemos, podemos reagir. A pergunta que sempre surge é o que fazer com a ansiedade? Como administrar a ansiedade nesses momentos que tem produção alta de ansiedade? 10% da população brasileira vive ansiosa por característica sua, por não conseguir lidar com as suas ansiedades. E a pergunta então é, como lidar? E aqui algumas dicas. Primeiro, respiração. É interessante que respiração, especialmente os orientais, são especialistas em
aprender a lidar com a sua vida administrando a respiração. Quem respira bem, lida diferente. Uma coisa muito interessante, quando nós respiramos profundamente, inspiramos pelo nariz e expiramos pela boca, a nossa frequência cardíaca baixa. Faça um teste. Está ansioso? Respira 4, 5, 6 vezes profundamente. Uma segunda dica para momentos de ansiedade é olhar ao redor. O que significa olhar ao redor? Dá uma olhada, tudo é problema, todas as coisas estão no chão, ou há uma área da vida? Há uma coisa na nossa mente chamada catastrofização. Quando nós não estamos bem, a catastrofização faz com que entendamos que tudo está errado. E não é. Há algo errado. Nosso momento, por exemplo, no Brasil, há algo que até nem chegou. Portanto, eu não preciso alterar o meu sistema, o meu funcionamento, porque algo está ao meu redor, há um monte de coisas funcionando muito bem, e eu preciso lembrar disso. Uma outra dica interessante é fazer perguntas. Quem sabe fazer perguntas alivia a ansiedade. Perguntas para si mesmo. Pergunta: eu estou doente? Sim ou não? Se a resposta é não, ok, por que eu me preocupo? Aliás, os orientais têm uma expressão interessante. Se o teu problema tem cura, por que te preocupas? Se o teu problema não tem cura, por que tu te preocupas? Portanto, fazer perguntas: eu estou doente? Sim ou não? Não? Ok. Sim. O que eu estou fazendo com isso? Estou tratando, tomando as medidas. Por exemplo, se um sintoma da gripe chegar até a tia, tua casa, alguém da tua família, o que fazer? Faz uma pergunta. Já o que eu ouvi? Primeiro fica em casa, aguarda os sintomas. Caso os sintomas fiquem crescendo, busca orientação médica e assim por diante. Faz perguntas. Ao meu redor, muitas pessoas estão doentes? Há risco de morte? Como é que estão as coisas? Eu já tive situações piores que esta? Já tive situações menores? Perguntas é uma dica fantástica. Uma outra dica é o exercício físico. Nós não temos condições de ir para a academia nesses dias, mas podemos caminhar, podemos fazer algum movimento rápido, podemos pegar uma cadeira, podemos pegar algum objeto da casa, fazer com que o nosso organismo se movimente, fazer com que o nosso organismo se mexa, que ele saia da monotonia, da rotina, do pensamento triste. Tente fazer alguma coisa. Tem alguma coisa na casa que dá para pegar algo aqui, 1 quilo de arroz, 1 quilo de arroz e caminha, faz movimento, vai na internet, tem um monte de dicas interessantes. A outra dica para lidar com a ansiedade é usar a criatividade. Não fica parado, não fica sentado no lugar. Arruma um armário. As mulheres sabem fazer isso muito bem, mas até os homens deveriam criar a habilidade de arrumar os seus armários. Invente algo que nunca tinha feito antes. Escreva algo. Lê. Eu sei que grande parte da população não gosta muito de ler, mas deve ter lá na estante um livrinho que há anos está lá. Quem sabe aquele livro tem alguma coisa que pode ser útil para a tua vida. E um trabalho manual. Por que não? Há tantas coisas bonitas que podem ser feitas. É uma pintura, é um quadro, algo com madeira, algo com papel, não sei, cria alguma coisa para que na ocupação mental a ansiedade não tenha prioridade na vida. Uma outra dica, faz visitas. Mas como fazer visitas se estamos dentro de casa? Faz visitas virtuais, hoje é tão fácil. Pega lá o teu smartphone, liga para alguém com a câmera, bate papo, faz uma visita virtual. Hoje é muito fácil fazer visitas virtuais. E, finalmente, lazer virtual. Já viu o que temos de alternativa dentro de casa hoje? O Netflix, sem fazer comercial para eles, que já são ricos que chega, tem milhões de filmes. YouTube tem tudo que nós quisermos. Quer aprender a fazer bolo de chocolate?
YouTube ensina. Quer fazer um furo na parede? YouTube ensina. Quer fazer uma viagem pelo mundo? YouTube faz contigo. Usa os recursos virtuais. Todas essas dicas são pequenas coisas que podem tirar o nosso foco daquele medo, daquele imaginário, daquele catastrófico, para vivermos bem. Estamos encerrando mais um Viva Bem, trazido para vocês hoje de uma maneira diferente daqueles podcasts que você tem acompanhado em edições anteriores. Mas, com certeza, ao encerrarmos o nosso programa, queremos agradecer, primeiro, aqueles que aqui participaram num esforço especial para poderem gravar e estar conosco, mas também a vocês que nos acompanharam, convidando para o próximo programa, mais um podcast do Viva Bem, no próximo domingo, 18 horas, mais um inédito.